Boa noite, meu nome é Saniele e meu grupo é composto por Gessiane, Caroline, Natan, Altair e Gabriele. Nosso tema é melhoramento genético aplicado à zootecnia, e dentro deste tema escolhemos falar sobre seleção e cruzamento. Agora o restante do grupo vai apresentar cada um desses temas. Epimuras. Epimura é um modo de avaliação visual, onde é avaliado conforme a raça e a espécie. É suficiente na segmentação de rebanho para seleção ou cruzamento industrial, diferenciamentos de acasalamentos e pode ser utilizado como informação para argumentos de venda e pacificação, em complemento a outros dados fenótipos e avaliação genéticas. Os métodos usados. Os scores de avaliação visual variam de 1 a 6 para estrutura corporal, precocidade, musculosidade e umbigo, e de 1 a 4 para característica racial, aprumo e sexualidade. Seleção por progênie e seleção individual. Então, qual é o objetivo, da seleção de bovinos? É promover mudanças nas frequências dos genes para condicionar suas melhores características. Então, ao selecionar os melhores bovinos como pais, as crias ganharão atributos mais favoráveis ao alto desempenho. Entretanto, para selecionar os melhores animais, são considerados valores fenotípicos dos parentes mais próximos de um determinado bovino, ou o seu valor fenotípico individual. Então, seleção por antepassados. Esse método ele tem como base o desempenho dos ascendentes, em busca de atributos de baixa ou média heredabilidade. No processo, são coletadas informações dos antecessores de determinado bovino, quando não é possível obter informações individuais do animal. Sendo assim, tanto o registro do pedigree como os valores fenotípicos dos seus predecessores tornam-se indispensáveis. Esse registro de pedigree deve ser acompanhado pelo registro de produção dos pais, conforme a média de sua população. Entretanto, de geração em geração, a contribuição genética dos seus antepassados é dividida por 2. Seleção por parentes. Nesse método, a seleção do bovino é feita com base nas informações dos registros de produção de seus parentes, ou seja, os valores de fenotípicos. Dentre os outros métodos de seleção, nós temos a seleção por progênie. Esse tipo de seleção ele vai avaliar o valor genético do macho com base no comportamento da sua progênie, ou seja, vai avaliar o valor genético do macho com base no comportamento do seu filho. Por exemplo, se eu quero um macho que seja um bom reprodutor, nós vamos observar o valor genético do pai dele com base no comportamento dele. Principalmente porque o pai oferece metade do material genético para os seus filhos, né? E esse processo, ele se trata de um processo mais recomendado para a seleção de machos, especialmente quando essa característica que a gente vai selecionar se manifesta apenas na fêmea. E ele também prevê o genótipo do indivíduo pelo genótipo dos descendentes. Já a seleção individual, ela tem como base o valor fenótipo do animal. Esse é o método mais utilizado para o melhoramento genético de bovinos em si. Esse método é o método mais simples para operar e em muitas das circunstâncias ela produz a mais leve resposta, uma resposta mais rápida que a gente pode observar melhor. Além também de produzir resposta muito mais rápida, ela também produz resposta à seleção muito maior quando é feito aquele cálculo de ganho de seleção. E esse tipo de seleção, a seleção individual, ela se limita basicamente aos valores fenótipos. Bom, eu vou falar sobre os cruzamentos. Os cruzamentos são utilizados para o atendimento de diversos objetivos. Dentre esses, pode-se mencionar a exploração efetiva da heterose. A heterose pode ser definida como sendo desvio do desempenho da progênie da média dos grupos genéticos de pais. O objetivo do cruzamento é aumentar a produção e explorar a complementariedade, que é a combinação de raças desejáveis.
pode haver várias escolhas para o cruzamento, que ela pode ser o ambiente, a exigência do mercado, mão de obra, nível, tudo isso tem que levar em conta. Agora eu vou falar sobre os tipos de cruzamentos que tem o sistema de cruzamento simples, que é definido sendo como sistema de acasalamento, envolvendo somente duas raças, com produção de primeira geração de mestiços, os chamados de F1, sendo abatidos tanto os machos como as fêmeas, não havendo, portanto, uma continuidade subsequente, né? Então, tanto o macho como a fêmea vão ser engordados, vão ser abatidos e não vai ter um alinhamento da raça, um alongamento da raça. Vai ser abatido ali. São chamados de F1, a primeira cria. Tem o cruzamento contínuo, que também é chamado de cruzamento absorvente, tem a finalidade de substituir uma raça ou determinado grupo genético por outro, pelo uso contínuo de uma delas. Então, sempre vai estar substituindo uma raça ou outra, dependendo do que o mercado pede. E tem o cruzamento rotacionado ou alternado contínuo, que é aquele onde a raça do pai é alternada a cada geração e pode ser estabelecida com duas raças ou mais. Cada um desses sistemas pode ser conduzido com diferentes tipos de cruzamento. Os tipos de cruzamento mais importantes. Tem outros tipos de cruzamento também. Tem o cruzamento terminal, também chamado de cruzamento industrial, que possibilita o uso máximo da heterose e da complementariedade, que nós já falamos em cima. Além disso, viabiliza a grande demanda do mercado ou da imposição de sistema de produção. Geralmente isso aí é mais o que o mercado está pedindo. Está pedindo carne, eles vão produzir mais carne. Está pedindo leite, eles vão produzir mais gado de leite. Tem o sistema de cruzamento ideal. Permite com que as fêmeas de reposição sejam produzidas no próprio sistema. Possibilita o uso de fêmeas mestiças. Possibilita tanto o uso de machos quanto o uso das fêmeas, já adaptadas ao ambiente onde seus progênitos serão criados. Agora vamos lá, a grande pergunta. Qual a importância de estudar o melhoramento genético aplicado na zootecnia? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que pensar que o melhoramento genético ele tem três pilares, que é a produtividade, a qualidade e a sustentabilidade. Falando em produtividade, que é o que o zootecnista faz, ele é um profissional contratado para produzir, para aumentar a produtividade. A gente tem vários exemplos aí de como que o melhoramento genético vem sendo aplicado na zootecnia. Por exemplo, temos os bois que antigamente eram abatidos com mais de 40 meses, bem mais de 40 meses. E hoje em dia, nem 5% dos bois não são mais abatidos com 40 meses. Isso aí é um reflexo do melhoramento genético. Outro exemplo que podemos citar são os frangos, que antes eram terminados de 90 a 120 dias e hoje são com 45 dias. Não tem hormônios. Isso é o melhoramento genético aplicado na zootecnia, aplicado na produtividade, no que a gente, como zootecnista, vai produzir. É o fim. Muito obrigado.